Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Cláudio Honor Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no segundo trimestre de 2022, quando nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Tenho aprendido muito. A aula de ontem mesmo foi uma aula extraordinária. Nós falamos sobre nossa segurança vem de Deus e eu pude ver os irmãos em sala de aula dar show de explicações. Deus abençoe ao presbítero Maurici Duarte, que participou ferrenhamente, ativamente da aula. Deus abençoe o pastor evangelista José Rodrigo, que foi quem nos ensinou ontem. Deus abençoe o Misael, que deu também suas opiniões. Ao Maciel, que ontem cedeu a vaga para o companheiro. Deus abençoe a todos os irmãos. Nossa aula foi muito boa mesmo. Os irmãos estão pegando aquele ritmo de escola dominical de debate, porque há por aí quem faça a escola dominical somente com um fala, assim, na realidade um lê, né? Um lê e os outros ficam ouvindo ele ler. Aí terminou a leitura, terminou a aula. Não. A nossa escola, ela é dinâmica. Ela tem explicação de todos os pontos, de tudo que vier, a opinião de todo mundo. E o professor é aquele moderador sábio, então Deus abençoe mesmo. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e o tema do trimestre é os valores do reino de Deus. Como é valorada alguma ação nossa aqui, lá no reino de Deus? Se fosse do reino de Deus, como que ela seria valorada? Nós estamos trabalhando sobre isso, aprendendo os princípios do reino de Deus. E o subtema diz a relevância do Sermão do Monte para a igreja de Cristo. O Sermão do Monte ele é valioso para a igreja. Então, você que me assiste, você que tem mandado essas mensagens, você que tem comentado aí, Deus abençoe. Nós temos visto uma participação muito grande. Você deve continuar comentando. Aproveite, vá logo lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta e ajude-nos, pois o objetivo é somente divulgar a palavra de Deus. Vamos agora partir para a lição de número 11. Eu ia dizendo, você percebeu que o Sermão do Monte tem trazido algumas coisas que vão lá no âmago, no interior de cada pessoa, e isso é muito bom. Vamos agora para a lição número 11, porque já iniciaremos daqui a 15 dias um novo trimestre, e daqui a 15 dias nós estaremos estudando sobre os ataques que a igreja sofre. Aí nós vamos analisar isso aí de uma linha filosófica, muito interessante. Mas hoje nós falaremos sobre sendo cautelosos nas opiniões. Lição de número 11, preparada para 12 de junho de 2022. Dia 12 de junho será o dia do pastor. Domingo que vem será o dia do pastor. E sendo cautelosos nas opiniões, logo nós vamos começar a falar sobre a língua. Vamos falar sobre a língua, que tem muita gente que não sabe domar sua língua. Vamos lá. A leitura de hoje, segunda-feira, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4 e versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24. A epígrafe diz: cuidado com a medida que você julga o outro. Cuidado com a medida com que você mede o outro, né? Vamos tomar cuidado com isso. Nós vamos fazer leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo mais uma vez uso da Bíblia do Culto, Bíblia do Culto da editora Betel. Marcos capítulo 4, versículo 24 diz: e disse-lhes, preste atenção, quem foi que falou? E disse-lhes, quem está escrevendo é Marcos. Marcos está escrevendo para os gregos. E Marcos começa no versículo de número 21 e vai até o próximo versículo, que é o 25, narrando a parábola da candeia. Ele diz bem assim, Marcos escreve o que Jesus falou, e Jesus está narrando a parábola da candeia. Aí começa dizendo: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem, antes para ser colocada no velador. Ele está dizendo, uma coisa deve ser do jeito que ela é. Você não adianta, na outra parábola que fala da cidade, esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você não adianta pegar uma candeia e colocá-la no velador. Aí ele vai afunilando a linha de raciocínio
E quando chega no versículo número 25, ele diz: E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Presta atenção no que você vai ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Em outras palavras, ele está dizendo que a coisa deve ser do jeito que ela é, deve ser verdadeiro, deve falar com verdade, deve falar do jeito que a coisa realmente é. Por quê, gente? É porque nós vivemos um mundo, vivemos um contexto onde as pessoas fazem questão de mentir. As pessoas fazem questão de aumentar. Recentemente eu estava participando de uma audiência e mesmo com documentos em mãos que provam que um fato ocorreu no ano tal, a pessoa que estava em audiência estava fazendo questão de provar que os fatos ocorreram um ano atrás. Porque um documento em si tem uma data de um ano atrás. Sabe no início do ano, quando você pega um documento, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e você acaba alterando ele todo, mas no final não altera a data? A sorte é que tem carimbo. O carimbo mostra a data que o documento foi protocolado. Inclusive quem fez o documento foi a própria pessoa. Não creio eu que tenha sido com má fé naquele momento. Mas existe uma tentativa muito forçada de tentar comprovar a mentira. A epígrafe de hoje ela leva para o sentido de um julgamento. A pessoa vê outra pessoa ou ouve falar de outra pessoa. Aí antes de conhecer aquela pessoa, de conhecer aquele contexto, ela cria uma imagem, ela cria uma ideia. E esta ideia, de repente, é a ideia que vai atrapalhar toda a vida da própria pessoa que está com aquela imagem negativa acerca de alguém. Me parece que foi Sócrates. Se eu errei, se eu tiver errado, vocês me desculpam. Que fala que todas as circunstâncias devem passar por pelo menos 3 peneiras. Pelo menos 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. É verdade isso aí? Alguém está lhe falando de alguém ou você vai falar de alguém para outra pessoa? A primeira peneira é verdade? Porque antes de ser verdade, a coisa tem que ser apurada. Por que na justiça diz que todo mundo é inocente até que haja uma sentença transitada em julgado? Porque na sentença transitada em julgado, no processo em si, existe o contraditório e a ampla defesa, onde a pessoa vai, até quando no final o juiz junta as versões e diz, olha, o caminho é esse aqui, dá uma sentença. Mesmo assim, aquele juiz monocrático pode errar, monocrático porque ele decide sozinho, e a parte pode recorrer a um tribunal superior, no duplo grau de jurisdição, onde a coisa será reanalisada agora por desembargadores, por um colegiado. A primeira pergunta da peneira é verdade? É verdade o que estão falando? É verdade esse assunto? É a primeira. A segunda peneira é a necessidade? É a peneira da necessidade. Se é verdade o fato, há necessidade de comentar o fato? É necessário? Porque existem situações que é necessário. Às vezes a acusação está vindo contra alguém, alguém diz, não, calma aí. Então deixa eu explicar a situação. É assim, 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 por tal motivo. Aí vem a pergunta, é necessário tocar naquele assunto? É necessário realmente? Passou pela peneira da verdade, apurou todos os critérios e tal, é verdade. Pronto, agora é necessário? É por isso que nós temos um crime chamado de difamação. O Código Penal tem um crime chamado de difamação. Por exemplo, é necessário você comentar sobre esse assunto? Por mais que seja verdade, se você comentou e difamou alguém, alguém ficou com a sua fama negativa diante das outras pessoas, porque difamação é um crime externo, não é um crime que o efeito é interno. O crime que o efeito é interno chama-se injúria. Lá dentro, a pessoa que recebeu a notícia a seu respeito se injuriou. Ele injuriou, então ele ficou lá dentro doído, magoado. Agora, quando macula a imagem da pessoa para fora, chama-se difamação. É necessário isso? Sim, mas é necessário. Aí vem depois a terceira peneira. A terceira peneira é: em que isso me interessa? Em que isso me importa? Em que isso vai me ajudar? Quando você pegar qualquer situação e passar por 3 peneiras, você vai observar que você não julgará as pessoas com um mérito qualquer, porque o texto diz, do jeito que você julgar,
te julgarão também. Do jeito que você medite, medirão também. Esta é a métrica do reino de Deus. Observe que Jesus, quando ora, diz: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoou a quem tem te ofendido, como é que você vai receber perdão de Deus das suas ofensas? Então hoje nós começamos a semana entendendo que o grande problema das situações está na língua. Tiago disse que a língua é um membro muito pequeno, que a língua é um membro que nós quase não damos muito valor a ele, que fica sempre escondido, mas ele é como o leme de uma embarcação, fica lá embaixo d'água, mas ele tem condição de dirigir a embarcação para um lado e para outro. Ele tem condição de colocar fogo numa nação. A língua tem condição de colocar fogo numa nação. Uma palavra, e a Bíblia vai dizer que se a buzina der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Em outras palavras, uma palavra dita de forma errada gera um efeito medonho. Em outro local da Bíblia também diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. Então, nesta semana, sendo cautelosos nas opiniões, é o tema da semana, nós vamos trabalhar no sentido de cuidar com a língua, que está escrito, me parece, pelo próprio Tiago: você quer ser poderoso? Domine a sua língua e se meta naquilo que é da sua conta. O que não é da sua conta, saia fora, porque em Provérbios está escrito que quem passando se mete em questões alheias é como quem pega um cachorro pelas orelhas. Me parece que é 26:14 de Provérbios ou 27:14 de Provérbios. Tá bom? Deus te abençoe, te aguardo na escola dominical e se inscreva no canal, gente. Vai lá, escreve lá, dá um cliquezinho, compartilha aí, comenta, diz que dá um like aí, né? Diz que tá certo ou tá errado, ou então dá o exemplo. Ah, eu conheço alguém, mas não coloque não, pelo amor de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e aguardo de amanhã que falaremos sobre não julgue. Se você for juiz, julgue. Se você não for juiz, não julgue. Até amanhã, se Deus quiser. Paz do Senhor.